Oi, gente, eu sou a Sofia Chat. Oi, pessoal, eu sou a Lorena Queiroz E esse é o This Is Us. Bom, gente, no programa de hoje a gente tá aqui com uma convidada que ela é muito especial, muito talentosa. Ela é atriz, modelo, já interpretou bruxa, freira. Viarantes! Bom, gente, mas antes da gente começar, eu queria dizer uma coisa pra vocês, que a gente de verdade não pede só por pedir quando a gente fala pra vocês se inscreverem, deixarem o like, é pra gente realmente ter um feedback, pra saber se vocês estão gostando, coisa assim. Então não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os programas novos e comentem aqui quem vocês querem ver por aqui também e sigam This Is Us em todas as redes sociais, é This Is Us Oficial. Bom, Bia, a gente vai começar com a primeira pergunta, que a gente sempre faz pra todo mundo, que é: se você pudesse dar um conselho pra você do passado, o que você falaria? Bom, primeiro, oi meninas, não falei oi, né? Muito feliz de estar aqui com vocês, maravilhosas. E um conselho que eu daria, nossa, são tantos. Eu brinco que se eu tivesse a minha cabeça de hoje e pudesse voltar para 11 anos de idade, eu ia viver outra coisa dali em diante. Mas eu acho que para me preocupar menos. Eu sempre fui muito preocupada com responsabilidade, com o futuro, com aparência, era muito preocupada com um monte de coisa. Hoje em dia eu olho as minhas fotos e falo, gente, era uma menina, uma criança, você é tão preocupada. Acho que é pra eu me preocupar menos, levar a vida mais chilling, leve. mais calma. Nossa. A gente tem que viver a vida diferente, né? Porque ainda mais eu acho que com a internet hoje em dia, tipo, as pessoas estão criando muito isso de se preocupar com a aparência. Eu tive a sorte de a coisa da internet, principalmente rede social e internet explodir, eu já fazia malhação, assim. Eu lembro de quando eu fazia malhação e a Globo fez um Instagram pra mim, tinha acabado de surgir o Instagram. Eles que fizeram Instagram. Eles que fizeram. E aí eu falei, cara, e o que há? Você posta o que você estiver comendo. Na época você postava prato de comida e paisagem. Então, assim, faz muito tempo. E eu cresci num ambiente que tinha MSN, e mesmo assim, quando eu era criança, não tinha. Uma coisa mais pré-adolescente, adolescente. Então, eu não sei como que é pra vocês que já cresceram nesse boom de ver informação, muita coisa, e acaba vindo muita comparação, né? E acho que agora tem muita questão da cobrança também, tipo, você tem que sempre estar, tipo, se portando, assim, sabe? Tem a coisa do comportamento, eu acho que também tem a coisa do produtividade, que é muito perigoso. Ninguém contempla mais nada, a gente não para e fica olhando o teto mais, a gente não tem mais esse ócio, né? Que é esse momento que a gente precisa descansar a cabeça, a gente descansa olhando rede social, isso não é descanso, é estímulo. Então a gente tá sempre muito cansado. E é uma coisa que ter esse estímulo sempre tá olhando os outros, eu acho uma loucura. Eu sou muito grata a não ter crescido nisso, assim. É uma coisa que realmente a geração de vocês tem que estar preocupada, do tipo, não, calma, é só a rede social de alguém, não é a vida perfeita dela, porque de fato não é. Porque todo mundo tenta mostrar a parte perfeita da vida na internet, só que assim, gente, a minha vida não é perfeita, a vida da sua não é perfeita, a vida de ninguém é perfeito. E também, eu acho que principalmente para as meninas, uma coisa assim, a gente não pode nem dormir em paz mais. Na hora de dormir, você tem que pôr máscara, você tem que enrolar o cabelo assim, Nossa você tem que, senhora. meu Deus, fazer skincare e não sei o quê. E assim, a coisa tá ficando que o tempo todo você tem que estar produzindo alguma coisa. Até quando você vai dormir, você tem que estar produzindo beleza pra você no outro dia. Então, calma aí, galera, não precisa de tudo isso, vamos devagar e tal. Vocês viram os vídeos que tá viralizando das meninas gringas, tipo, dormindo com um monte de coisa no cabelo, na cara, tipo... Não, é bizarro. Com umas coisas amarradas na cara, tipo, fita. Bota um plástico e não sei o quê. E acaba, cara, é impossível dormir confortável com um negócio desses. Não tem como dormir, eu acho. Eu não consigo dormir nem com aquele rolinho no cabelo. Tipo, já me incomoda muito. Nossa, coça aquilo, pelo amor de Deus, gente. Então, pra dar uma calma aí, A máscara de galera. dormir eu gosto, mas é aquele negócio que eu vejo que elas colocam que é atrás da orelha, Isso. sabe? Nossa Eu fico agoniadíssima, porque, gente, eu lembro que na pandemia eu tinha apavoro de usar máscara, e porque eu ficar- sentia muita dor na orelha, muita dor mesmo. E aí eu fico pensando, se eu tivesse que dormir com isso pro rosto, tipo, dar uma levantada, minha orelha ia cair fora, eu acho. E uma coisa assim, vocês têm 14, você tem 14 também. 14 também. Cara, não se preocupem com a ação da gravidade sobre o rosto de vocês, assim, pelo amor de Deus. Não precisa levantar nada, sabe? Tá tudo bem. É uma coisa meio de ficar de olho, assim. Então, o meu conselho pra mim, mais jovem, seria fique calma. E pra vocês de agora, pelo amor de Deus, relaxa, galera. Relaxa. A Bia estava falando de aparência. Qual que era o seu maior problema, assim, tipo, seu...
que você sentia com você mesma de aparência? assim? Então, eu comecei a ser atriz profissional, trabalhando minha primeira novela, eu tinha 16 anos, não é tão longe da idade de vocês, né? Mas antes, assim, eu sempre... eu dançava, eu fazia teatro, eu sempre era muito preocupada, porque eu achava que, primeiro, eu nunca estava magra o suficiente. E hoje eu olho e falo, gente, era uma tripa. Como é que eu pensava isso? Eu nunca estava magra o suficiente e sempre tive muitas questões, porque eu tive acne quando eu era novinha. E eu sempre, ai, nossa, eu tô muito feia, porque eu tinha uma unidade de espinha, sabe? E aí ficava nessas, assim, sempre me achando muito feia, sempre me coloquei muito pra baixo, sempre... Eu tive muitas questões de autoconfiança. E aí, é isso, assim, depois que eu fui crescer e tá exposta na TV, ainda era adolescente, 16 anos ainda era adolescente. Foi uma grande questão pra mim, assim, eu tive que passar por uma fase de estar muito madura, vocês também passam por isso, que a gente, quando tá no ambiente profissional, apesar da gente ser criança, a gente tem que ser muito maduro, porque a gente tá trabalhando ali. Então eu era muito madura pra muita coisa, profissionalmente, até pessoalmente, familiar, assim, mas muitas coisas da minha vida eu não conseguia viver, assim, eu não saía de casa, não era extrovertida, não tinha tantos amigos, sempre fui mais reclusa. E na época eu era muito fechada, assim, uma coisa que eu fui trabalhando depois pra melhorar. E como você lidou com isso? Tipo, esses problemas que você tinha? Então, primeiro que eu sempre fui muito aberta a questões do autoconhecimento. Isso desde novinha, assim. Então, eu sempre li muito. Só que sai errado. É uma mecânica muito difícil. Você ser adolescente, você ter todos os hormônios de adolescente, você não saber nada da vida e ter a sensação de que você sabe tudo já. E aí você tá num ambiente super exposto, né? Que tá todo mundo falando como você trabalha, como você é, como você é fisicamente, assim. Você nunca é bonito o suficiente, feio o suficiente. Coisas assim. Quando você tá num papel, não parece pessoal, né, quando você é jovem, assim. Fala, ai, não ganhei aquele papel é porque eu não sou tão boa ou tão bonita, sabe? Vem muito. Então, eu comecei a ler mais sobre processos mesmo do humano, de quem a gente é, do que é a sociedade e tal. E fiz terapia. Me ajudou bastante, foi quando eu comecei mais com a terapia. Eu já estava no Rio de Janeiro, já trabalhava e terapia. Fiz tanta terapia que na época que eu comecei, o Gui, que foi meu primeiro terapeuta, ele falou assim, olha, eu não vou te cobrar por todos os dias, vou te cobrar como se fosse uma vez por semana, mas você vai vir todos os dias. Então eu ia de segunda a sexta Meu Deus. ver meu terapeuta. Eu tinha tanta coisa pra falar, eu tava tão agoniada com um monte de coisa da vida, assim, que eu fiz o começo de segunda a Nossa, sexta. que legal que ele fez isso, meu Deus. E, nossa, ele foi o máximo. O máximo. Ele foi meu terapeuta por muitos anos lá no Rio, um cara muito querido. Você acha que isso influenciou você a querer fazer? Porque agora, gente, a Bia, ela tá fazendo faculdade de Psicologia. Estudo psicologia. Então, não me influenciou propriamente isso. Eu sempre gostei muito da psicologia. A literatura, gostar de literatura me influenciou muito a terapia. Isso eu era muito novinha. Mas me ajudou a entender que, tipo, eu sempre quis fazer a diferença. Eu acho que isso, enquanto atriz ou enquanto futura terapeuta, assim, eu sinto a necessidade de passar uma mensagem de alívio para alguém, assim. E a gente faz muito isso por meio da arte, né? Eu fiz a Irmã Cecília, nossa, quantidade de gente que, meu Deus, estava passando por isso, e ver vocês me ajudou nisso e nisso. Eu recebi mensagem de uma ex-freira que deixou de ser freira, acompanhando a novela e percebendo que ela podia servir a Deus de outros jeitos, assim. Então, sempre foi o meu intuito ajudar pessoas. Uhum. No sentido de eu senti muitas angústias na minha vida e queria ajudar as pessoas a não serem tão angustiadas. E aí eu acho que a terapia sempre foi essa ideia, e depois do que o Gui fez por mim, da terapia faz por mim até hoje, eu quero fazer isso pelas pessoas também. Entendi. Ai, E que aí, incrível. você sempre quis fazer psicologia e o negócio de ser atriz, como é que foi isso? Então, eu sou de uma cidade muito pequenininha no interior de Minas, e lá, na época, eu não sabia que eu podia sonhar tão grande de me tornar atriz de TV. Não era uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Sempre passou pela minha cabeça de ser psicóloga. Mentira que quando eu era criança, 4 anos, eu queria ser detetive. Mas depois de um certo momento da vida, eu sempre quis ser psicóloga. Mas eu tinha 16 anos, estava passeando no Rio de Janeiro, não conhecia o Rio de Janeiro. Foi a primeira vez até que eu andei de avião. Então vocês pensem em mim, 16 anos, assim, pura, inocente, tímida, do interior de Minas.
conhecendo aquele lugar. Só que eu já tinha feito algumas fotos, algumas coisas com o Sérgio Matos, que é de uma agência de modelos. E aí ele me chamou, ele viu no Orkut, na época que eu tava no Rio, e ele me chamou, vem Você tomar foi um pra café. lá passear? Fui passear. Eu não conhecia o Rio, meu irmão tava morando lá, e eu fui com a minha mãe. E aí eu fui lá com ele, com a minha mãe, tomar um café na agência dele, e em frente à agência dele tinha uma agência de atores, que tava fazendo teste pra Globo. E aí eles falaram, você é atriz e tal, me viram lá entrando no Serginho, porque claramente modelo de passarela eu não sou, eu sou nanica. E aí eu falei, não sou atriz, eu faço teatro, gosto muito, mas não sou atriz. Não, vamos fazer um teste na Globo. E na época eu tava passando o Caminho das Índias, minha mãe queria muito ver o Raj. Eu amava Caminho nas Índias, E aí, gente. e eu falei, mãe, que loucura, não vou fazer teste, pelo amor de Deus, que vai ser uma vergonha. Não, você vai sim, vamos passear. E aí a gente foi. E eu conheci a Globo, fiz o teste, voltei pra Minas depois, contei pras minhas amigas todas. Nossa, eu fui na Globo e tal. E passei. E foi meu primeiro papel, eu fiz uma vilãzinha numa novela das 6. E foi um super desafio. Aí fui, me mudei de Malicuia no meio do ano, continuei fazendo escola lá no Rio e trabalhando. Aí você ficou por Incrível. quanto tempo morando no Rio? Então, aí eu fui pra lá em 2009 e fiquei no Rio com residência fixa até 2017, 16, né? Que foi quando a gente começou... Carinha, a gente foi em Carinha, 2016. né? Mas aí depois, em 2018, eu já voltei pro Rio e fiquei até 2020, pra pandemia, pré-pandemia ali. E aí agora que eu tô mais em São Paulo. Mas Entendi. Rio, vira e mexe, tô por lá. Bia, qual foi o papel, assim, que você acha que mais te desafiou? De todos. Você falou, eu tive que virar outra Ai, Lô, pessoa. Você consegue dizer isso? As pessoas me perguntam isso, eu falo, ai, qual que é o papel que mais te desafia? Cara, todos são um desafio. Eu acho, nossa, gente, eu acho uma dificuldade começar um personagem. Depois você pega o jeito, dá Depois certo. que você já mas assumiu certas É. escolhas pra ele, você vai. é que você tem que criar um outro personagem, Nossa, né? eu lembro o sofrimento que era pra fazer a Cecília, porque, gente, eu era, assim, a postura da Cecília era uma coisa meio tímida, assim, então eu saía do dia de gravação, dores no ombro, de ficar tímida o dia inteiro, de ficar com a roupinha, de ficar chorando, e de ficar com isso aqui retraído. Então, assim, mas era uma escolha que eu fiz, porque em algum momento eu sabia da história da Cecília, que ela ia virar mulher, e que eu podia trazer a postura dela não tão tímida e pra frente, mas assim... e aí, no começo de todo o papel, tem esse monte de desafio que você tem que fazer pra criar essa pessoa e que todo mundo acredite que essa pessoa seja de verdade. Então, sempre pra mim, todos são insuportavelmente difíceis. Teve algum que você achou que a personagem era parecida com você? E aí foi um pouco mais fácil? Parecida comigo? Não. Eu acho tudo tão diferente. Nossa, principalmente a Cecília. Gente do céu. Como era diferente. Oh, meu Deus do céu. Eu ficava lá sofrendo em silêncio. Mulher, acorda pra vida, vamos. Vai viver. Vai viver, querida. Não. Bota um cravo de velha falando isso. Reage. É velha, coisa de ela velho, eu falar que eu não boto Porque a gente faz cropped. muito... Gente, vamos me julgar por estar falando bota um cropped de racha. Não, fala gente, isso, não julguem gente. ela, só porque eu tô aqui. Sou uma jovem senhora, Não, ela tá me para, acolhendo. para. Mas Mas- não sei, assim, de qual parecido. Eu acho que todos eram bem diferentes de mim. A irmã Cecília, ela, tipo, largou de ser freira pra viver uma história de amor, né? E você já tinha visto alguém que tinha feito algo assim, tipo, pra pesquisar? Porque, meu Deus, além de você ter que fazer uma freira, ela ia descobrindo outra coisa, ela realmente mudou a vida dela, né? É, total. Mas a Cecília foi interessante, porque quando me chamaram pra fazer, eu liguei pro meu empresário e falei, olha, eu sei muito bem o que eu tô fazendo aqui. Vamos fazer mesmo essa? Porque eu já tinha assistido Carinha de Anjo, foi uma novela que eu assisti na minha infância, a versão mexicana, assim, eu era aficionada, eu era apaixonada. Então, assim, eu falei, cara, não precisa me brifar, que eu sei bem quem é a irmã Cecília e o que ela vai passar. E é uma história que ficou muito viva na minha cabeça. Então, eu sabia, assim, e tive isso, de não... Mas me inspirei muito nas irmãs do meu colégio, porque eu estudei em colégio de freiras em Minas Gerais a vida inteira. Então, Sério? assim, eu sei rezar, até hoje, eu sei rezar uma missa inteira de cabo a rabo de cor, assim. Tive uma educação muito católica. Não me sinto praticante do catolicismo hoje em dia, mas tive uma educação muito católica com muitas freiras, que era no meu colégio. E por curiosidade, o padre que fez minha primeira comunhão, e era padre há muitos anos lá em Minas, ele deixou de ser padre porque ele se apaixonou. E eu lembro que foi um Sério? acontecimento na minha cidade. E eu lembro desse, eu falei, cara, esse tipo de sensação que eu quero despertar nas pessoas também. Assim, do tipo, Incrível.
E ele é Nossa, que casado legal. com a mulher que ele se apaixonou há muitos anos também. Ah, é muito legal. Você lembra, Querido. assim, quando foi a primeira vez que você me viu? Em Carinha de Anjo? Lembro. Tipo, o teste? Porque, gente, eu não lembro. Minha memória é muito ruim É, pra lógico que isso. você não lembra. Você tinha 3 lembro anos, de não tava nem nada. existindo ainda, Lorena. Eu lembro da gente naquela vanzinha. Então, a gente subiu Comendo na pastel. van. Eu tava comendo pastel, eu acho. Você tava comendo, e eu sentei e comecei a conversar com a Gabi. E, cara, você era deste tamanho, você era muito pequenininha, muito lourinha, e um negocinho, assim, um olhão. E aí, muito engraçado, né? É a primeira pessoa que eu vi pra começar a fazer o teste, porque lá no SBT, pra quem não é familiarizado, você entra e você pega uma van pra ir lá pra cima, porque é longe a entrada. É. Então, eu tava esperando a van de entrada e encontrei a Lorena. E foi, assim, a primeira pessoa que eu encontrei. Foi a primeira, né? Foi. E a gente fez teste com um monte de criança, né? Uma novela com muita criança, vi todas. E eu lembro que eu saí e falei, cara, se eles não escolherem a Lorena, eles são malucos. Porque ela é a carinha de anjo. Muito expressiva, muito. Eu lembro, assim, você parecia confortável, né? No teste, É. nas coisas, ela tava confortável. Eu falei, cara, uma criança que tá chilling aqui, de boaça, fazendo. Incrível. Eu Mas eu lembro vejo, muito. gente. Eu virei outra pessoa depois da Carinha de... Eu não sei. Mas eu, na época de Carinha de Anjo, eu, quando era menor, eu era super, tipo... Ai, gente, eu faço tudo. Eu era super aparecida. Hoje em dia, eu falo que eu sou muito tímida. Eu falo, não é a mesma pessoa. É, mas é muito doido. Uma coisa na psicologia a gente entende muito, de a gente não tem mais as mesmas coragens de quando a gente é criança. É Né? bem Porque a gente doido perde isso. muito, a gente vai crescendo, a gente vai colocando isso em lugar, a gente vai ficando tímido e tal. É, e Mas vai eu se lembro que. moldando também, né? Eu lembro que a Lorena também não era essa simpatia toda, não, tá? Lorena tinha que ser conquistada. É verdade. Ela, tipo, cumprimentava, mas ela não era dessas crianças que é tua amiga de cara, não. Lorena, assim, se não fosse lá conversar. E eu lembro que eu sempre tratei a Lorena de igual, assim. Do jeito que a gente tá conversando agora, eu sempre conversei com ela. Porque, tipo, verdade. umas pessoas que tinham, ai, que lindinha. E a Lorena ficava assim, sabe? Nossa. E gente, eu era super difícil. Tipo, o Carlo Porto. Eu demorei muito. Não sei se você vai lembrar disso, mas eu demorei muito tempo pra gostar do Carlo. Ah, Eu não mas aí é todo suportava mundo, ele. não é exclusivo. Mentira. Não é que eu não suportava ele. Eu não gostava dele. Eu não conseguia gostar dele. Então, mas eu acho que o Carlo, é uma coisa que eu bati esse papo com ele também. Ele virou outra pessoa após Carinha de Anjo, assim. Eu lembro que ele entrou Senhora. quase um Gustavo mesmo, assim, um cara mais voltado pra si. E um cara mais fechado e tal. E ele saiu de lá. Ele fala isso, eu saí pronto pra ser pai, É. né? Tanto falo, que depois. gente, a gente se trata como pai e filha, sério. Ah, mas tem Eu que ligo ser, pra né? ele, eu falo, a gente conversa de tudo. Ai, é um amor. fofo. Não, é um amor a relação que construiu, assim. Muitas relações que foram construídas Sim. ali, né? É E a muito relação legal. que a gente fala, a gente criou uma família, né, por um Foi, lado. mas foi, cara, é muito tempo e era segunda a sábado, É, sabe? 1 ano e meio. Não tinha ninguém que via mais outras pessoas do que a gente se É. via lá. Tipo, então vira família mesmo. E é muito legal as portas que isso abre, né? Porque você conhece muita gente. Tipo, é muito legal mesmo. E é pra sempre. É bem interessante você conviver com tanta gente tanto tempo e depois um belo dia não tem mais, porque acaba a novela, Qual acabou, foi a né? despedida de Carinha de Anjo, última gravação? Cara, eu lembro que foi a gravação lá da Fazenda, né? Você lembra? Você tem essas lembranças? Não, né? Foi a última da Fazenda mesmo? Ah, teve uma coisinha ou outra depois que pra mim foi que eu já tava em outra novela, né? Eu lembro que eu não podia falar, eu tava meio que eu já tinha que ir pro Rio, e o SBT foi muito cordial de organizar pra dar tempo pra mim, então eu fui um pouco antes. Mas eu lembro assim, a minha última gravação foi a do aniversário do Arthur. E foi, cara, Arthur, gente, eu não sei como ele deve estar hoje em dia. né? Eu também Eu queria tenho vê-lo. muita curiosidade Todo mundo de ficou saber. pedindo Carinha de Anjo 2. Eu falei, gente, podia muito ter e colocar ele, né? Como será que ele tá deve um estar moço. hoje em Não dia? não sei. Mas é tão bonitinho. Tão Muito. neném. Ah, então. Mas eu lembro de ser muito emocionante. Muito, assim. Eu demorei a processar. Porque a gente se falava todo dia, grupo de WhatsApp, tudo que acontecia um com os outros, a gente tava ali junto, né? Eu demorei. É ruim. Eu acho que foi a despedida de trabalho mais difícil que eu tive. Foi de Carinha. Porque eu também amava a Lorena. Passei por tanta coisa com a Lorena que você fica meio parte, assim, né? E eu brincava com a Gabi, falei, cara, era um pouco filha minha também, é bom Gente, que eu você grudava aceite. na Bia. Eu grudava, eu era um carrapato da Bia. Nossa, era uma delícia. E é difícil depois retornar e ter outra vida. E aquilo lá não é mais o seu todo dia depois de 2 anos. É. Sim, e muitos compromissos também acaba ficando mais difícil de se ver.
Então, com certeza. E eu perdi muita coisa também, porque aí eu tive que voltar pro Rio depois do fim da novela. Então não tava nem aqui Verdade. mais. Foi bem difícil. Tem algum bastidor, assim, alguma história de cena de Carinha de Anjo que você lembra? Que, tipo, te marcou muito, Várias. assim? Várias. A que mais te marcou, você acha? Cara, não sei. As crises de riso que eu tinha com a Karen. Era tão difícil gravar com a Karen Hills nesse sentido, porque, cara, ela é muito Ela é muito engraçada. engraçada. Mas ela é E a mais engraçada Fabiana sendo era Karen do que a engraçada. Fabiana. É, então. Juntava as duas ali. E a Karen. A Karen sempre muito cansada. A gente era uma fase assim que a gente lembra com muito carinho, mas era uma fase exaustiva. E a Karen sempre muito cansada, e ela fazia piada do cansaço dela, é muito engraçada. Então, eu lembro de várias crises de riso. Eu lembro também um dia que do arroto também, que a gente grava depois do almoço, várias crianças, cena de sala de aula, alguém soltou um arrotão no meio. E aí não era difícil controlar as crianças depois para parar de rir, e eu rindo das crianças rindo, e a equipe rindo. Então tenho várias lembranças, mas eu lembro de dormir muito também entre cenas, Cena, assim, que eu não tava, deitava e ficava. Então tem uma coletiva de fotos minhas dormindo em todos os lugares possíveis também. uma coisa que eu queria saber, como foi pra você se preparar pra fazer filmes? Tipo, porque é diferente da TV, né? É diferente, é diferente. Filme a gente tem mais tempo e a gente sabe o começo, meio e fim do seu personagem, né? Novela, tirando Carinha de Anjo, todas as novelas que eu fiz eram abertas. Então você começava de um jeito e sabe, sei lá, o que podia acontecer com o seu personagem. O filme, ele te dá uma preparação de começo, meio e fim melhor. Porque é mais curto, né? Mais enxuto, então você trabalha melhor as cenas e você tem mais calma pra fazer essas escolhas que eu falei, que são tão difíceis, assim. E aí, normalmente, o filme te dá preparador de elenco, te dá preparador de cena de intimidade, quando você tem alguém que você tem que ser muito próximo. E aí é um processo mais de chegar no personagem pra depois começar. É mais desgastante, mas também a hora que começa a gravar, você já tá mais calmo, porque você já estreou em termos assim, você já fez as escolhas. É menos tempo de gravação daí também, né? Um filme, eu acho que o filme mais longo que eu fiz durou 6 meses. Eu vi. 5, 6. Eu vi que você fez o filme da minha vida com o Selton Mello. E assim, Aham. tipo, ele é um nome muito forte no cinema. E aí, É. tipo, como foi pra você? Você Foi ficou muito nervosa quando legal. você viu ele? Então, eu já conheci o Selton antes do filme. E ele é de uma cidade de Minas bem do lado da minha. Então a gente já tem essa coisa de pessoas mineiras do interior. Uhum. E já tinha trabalhado muito com o Danton também, o irmão dele. E engraçado que o Danton é o cara que eu mais trabalhei na minha vida. Sério? Toda novela que eu tô, o Danton tá, cara. E Dança dos Famosos eu fiz o Danton lá dançando também. Então a gente tinha proximidade, conhecia a família do Selton, já conhecia o Selton. tá. Então não foi tão nervosismo nesse sentido. Mas, poxa, o Walter Carvalho, que pra mim, o cara, diretor de fotografia mais incrível do Brasil, era o cara que tava dirigindo esse filme. E aí eu sentava pra conversar com ele. E eu lembro dele me contar que o filme, a fotografia do filme, as cores que usam no filme, foram inspirados num portão enferrujado que ele viu na cidade no sul, assim. Aí ele tinha fotos desse portão. Que doideira. E é uma doideira, né? Você vê, tipo, um gênio trabalhando. Mas foi muito recompensador, porque desde que eu comecei a atuar, que eu caí de paraquedas, mas aí a hora que eu comecei eu falei, não, deixa eu entender o que eu quero aqui então. Eu sempre quis fazer cinema. Eu cresci vendo filme, é uma coisa que sempre teve na minha vida e que eu acho sempre mensagens incríveis e possibilidades incríveis, só que eu demorei muito a conseguir entrar no núcleo de cinema no Rio de Janeiro, porque eu era, tipo, a mocinha de malhação, sabe? Era difícil tirar esse estigma da TV, que na época era forte. Hoje em dia não tem isso mais. Hoje em dia, acho que a internet diluiu tudo que era de clubinhos do audiovisual, mas era uma época de muito clubinho. E aí eu lembro de quando eu consegui fazer o meu primeiro filme, tá num ambiente de cinema, eu falei, nossa, que legal. E aí a hora que eu consegui estar com, tipo, maiores nomes, a Kika, que fazia o figurino, que é um dos maiores nomes de figurino no Brasil também, o Walter, o Selton, o Vincent Cassel, que era um cara que, tipo, que já tinha ganhado o Oscar, sabe? E tava lá no filme com a gente. E aí eu lembro de estar sempre muito apaixonada por estar lá, sabe? Sempre muito incrível, intenso. Mas nervosa só na hora, assim, de gravar, que eu tinha... Às vezes o Selton é um cara que ele põe a câmera aqui, assim. Então é um medo do tipo, nossa, ele tá pegando o poro da minha reação, assim. O cinema tem delicadeza de não fazer nada muito grande, que é uma coisa que o teatro você tem que ir. É O cinema diferente. você fecha.
ter essas nuances, assim, mas foi muito legal. Teve alguma coisa, algum conselho que eles já te deram, assim, que você leva pra sua vida? Nossa, vários, vários. O Celton mesmo falou que eu era muito careteira. Para de fazer careta. Mas eu sou na vida, né? Você é na vida, mas na hora, para, assim. Então, sempre que eu tô fazendo cinema, eu tento... Não fazer precisa expressar tanto. E foi um conselho que eu levei pra vida. Mas vários outros, assim. Acho que a gente entra nesses projetos e não sai mais a mesma pessoa pessoalmente, não só profissionalmente. E eu cresci nesse ambiente também. Deixei de ser adolescente, me tornei adulta nesse ambiente. Então, coisa sobre vivência mesmo, sobre resolução de conflito, que é um ambiente conflitante também. E sobre como levar as coisas pro coração ou não, sobre deixar pra lá, ou sobre se apegar e viver aquilo. Sempre levo pra vida. E uma coisa é que, tipo assim, como você mesma falou, passou a ter internet, as redes sociais bem depois, né? E aí, como você lidou com a questão da pressão pública? Porque, tipo, quando surgiu, você já era famosa. Então, você já era conhecida. Então, como é que foi pra você? Tipo, ai, tem que me importar de um tal jeito porque as pessoas me enxergam assim. Então, eu sempre fui muito na casinha, assim. Eu nunca fui muito exposta pra caramba, sabe? Eu lembro de... é porque na época a gente tinha site de fofoca com fotos, tinha o Ego da Globo. Gente, era o maior inferno do mundo. Hoje em dia eu acho que é Choquei, esse tipo de coisa. Na nossa época era o Ego. E aí você andava na rua, tinha foto sua andando na rua com alguém. Então, assim, acho que a Paparazzi. minha maior questão era do tipo, não apareça com ninguém que você não queira que achem que você tá ficando depois, namorando depois e tal. Era a minha maior questão, assim, de tipo, não deixar minha mãe preocupada em Minas com quem eu tô andando, porque tinha muita foto e tal. Mas me expor em Instagram, essas coisas, não, foi tranquilo. Eu demoro ainda, eu sou muito... Eu não consigo, tipo, oi, bom dia, olha que eu tô tomando de café da manhã, nanana. Não sou muito apegada ao dia a dia ainda. Eu queria ser mais até, porque eu acho legal. Mas não conseguia e não consigo até hoje. Então sempre foi tranquilo. Acho que tirando isso... Acho que teve uma festa de novela também, um encerramento de uma novela. A novela que eu fiz foi Sangue Bom, que o Ego pegou fotos nossas, assim, de longe. Eu não sabia, gente. Tem uma foto que eu tô pulando 3 metros com alguém dançando. E aí a minha mãe, eu lembro dela, ficou, você tá bêbada? Você tá não sei o quê? O que tá acontecendo? Que foto é essa? Eu falei, cara, foi a única vez que eu falei, não, assim, eu só tava dançando com a galera, não era nada demais. Na foto parece que eu tô loucaça. Mas não era nada, assim. Então, nunca tive muito problema. Uma coisa que eu queria te perguntar, você falou que aquela vez você foi pro Rio por causa que seu irmão morava lá. Ele morar lá te ajudou a você ter mais coragem, assim, de se mudar? Porque sua mãe foi junto quando você... Minha mãe foi junto. Sua mãe foi, entendi. Não, graças a Deus. Foi muito engraçado, porque chegou, tipo, não, vocês têm que se mudar pro Rio, você quer ir? E aí a minha mãe, e aí, você quer? Eu falei, não sei, a gente quer? Ela, não, vamos lá e tal. E meus pais sempre me apoiaram muito, eu tive muita sorte nesse sentido, da minha mãe ter ido comigo, ficou lá um ano comigo, ia na Globo comigo, e não ter passado por tudo isso sozinha, foi muito importante. Mas assim que eu cheguei no Rio, que eu recebi a aprovação, que eu ia morar lá, o meu irmão se mudou. Ele foi morar em Brasília. Não acredito. O que ele tinha que fazer no Rio acabou, e aí ele mudou para Brasília e ficou lá alguns anos. Então acabou que ficamos eu e minha mãe. Depois minha avó adoeceu e minha mãe me emancipou e voltou para Minas. E aí então eu comecei a vida mais sozinha. Ela ia bastante ainda para o Rio, mas comecei a ficar mais, entender o que era morar sozinha muito cedo também. Quantos Acho que anos com você tinha? 17, 18, eu já morava 100%. E como era isso? Tipo, morar sozinha no meio do Rio de Janeiro, uma cidade que você nem louco! conhecia direito. Eu era tão medrosa de tudo na minha vida, que era isso que eu te falei. Eu queria tanto ser responsável no meu trabalho, responsável na escola e na faculdade e tudo mais, que eu não saía, via muito pouco meus amigos, não tinha diversão, assim, porque eu tava sempre muito preocupada. E aí eu comecei a beber super tarde, comecei a sair super tarde e tudo mais, e tava sempre muito tensa. Então era essa a preocupação, assim, nossa, não posso fazer nenhuma cagada, não posso sair da linha. Como é que era? Sair no ego, não posso sair no ego fazendo besteira, não posso, sabe? Então eu demorei muito a curtir alguma coisa nesse sentido, eu sempre fui muito preocupada. E quando sua mãe teve que ir embora, seu ciclo de amigos já tava bem legal no Rio?
Você demorou ainda, tipo, pra se adaptar com a questão de amizades? Eu já tava legal. Eu tive a sorte de ter 2 meninas muito barulhentas morando em cima de mim, que eu queria muito brigar com quem andava de salto no mesmo prédio. Queria muito brigar com elas. Só que aí eu encontrei elas no elevador, elas foram tão legais. Aí eu não consegui nem falar do tipo, tenta não andar de salto em casa, que atrapalha eu lá embaixo, fazendo barulho. E aí a gente ficou super amiga, e logo depois um amigo meu de Minas foi morar no mesmo prédio que a gente. Que incrível. Então a gente vivia assim, eu lembro de deixar minha porta destrancada, porque direto entrava gente de cima do meu apartamento, o Rodolfo, meu amigo, também vinha. E éramos muito amigos, e assim que eu entrei em Malhação, eu conheci uma das minhas melhores amigas também, que tá nesse grupo, que era figurinista. Então, eu já tava bem sólida, assim. E que até hoje são meus melhores amigos, assim. Tá Ai, que legal. no hall, Bastante assim. tempo de amizade, né? É bastante tempo. Nossa, imagina. Uma dessas meninas de cima, hoje em dia, mora numa fazenda. Ela faz doce de leite, um dos melhores do Brasil, inclusive. E tem 2 filhos. Então, ela mora na roça. Outra vida, assim. E o Rodolfo também morou na França um tempo, voltou agora. Mas a gente, assim, continua se vendo, se falando muito. São grandes amigos. A Bruna, minha amiga figurinista, também foi figurinista em outros projetos que eu fiz. E a gente continuou muito amiga. É bem legal. E desse meio, assim, artístico de atores, assim, quem que foi a pessoa, assim, que mais, tipo, virou sua amiga? Nossa, tem tantos, assim, pra te falar, de pessoas que eu tenho tanto carinho, que às vezes a gente não vê tanto. Porque ator, pra se encontrar, tem que ter acontecido alguma tragédia ou um novo projeto. É sempre isso. É verdade. Porque tá todo mundo envolvendo outras coisas, viagem e tudo mais. Mas tem tantas pessoas, a galera de carinha mesmo. Sempre tenho muito amor por você, muito amor pelo Carlo, bom, né, pela gente? Pri, a Karen, a Gucci quando encontro. Aí fiz peça agora, nossa, Norival Riso, Ricardo Tosi, são meus amigos, Bruna Tedi, meus amigos pra caramba mesmo. Hoje mesmo vou ver eles, o pessoal da peça. A Ana Ju, que foi minha esposa, a gente já era amiga e a gente continua se vendo assim. Ontem mesmo a Ana Ju me ligou e ficou mais de 1 hora no telefone. Eu sou da época das ligações. Me liga aí, meus amigos. E aí ontem mesmo a gente se ligou e ficou um tempão, a gente se vê direto. Tem vários grandes amigos. Eu que encontrei a legal. Ana Ju. Ela te mandou vídeo comigo? ou não? Mandou, amores. Ela é super fofa. Ela é E queridíssima. pra você lidar com a rede social? Assim, depois de tudo isso, como que é pra você? Como que você se relaciona com a rede social? Tipo, TikTok, Instagram. Eu vejo seus vídeos no TikTok e eu morro de dar risada. Então, porque eu nem tenho muito vídeo TikTok, eu entro de vez em nunca, muito engraçado. É difícil pra mim essa relação, porque ainda mais estudando psicologia, eu sei o quanto é nocivo, eu sei o quanto faz mal a gente viver demais esse universo online e deixar de viver, sabe? Então, meio que junta eu já não ser tão boa nisso, com eu já ficar meio assim de pensar, cara, passei 1h30 vendo vídeo de cachorro, por quê? Sabe? E ter essa preocupação. Então, a minha relação ela é de muito cuidado com rede social. Eu tenho muito cuidado com o que eu posto, porque eu sei que isso pode chegar às pessoas. E tenho muito cuidado com o tempo que eu passo nisso também. Porque eu sei o quanto faz mal. Literalmente derrete cérebro. O maior estudo de psicologia do ano passado é sobre nosso cérebro não estar se desenvolvendo da mesma maneira que ele já se Você desenvolveu. acha que essa questão das redes sociais é falta de falar ou são as pessoas que não me escutam mesmo, que, tipo, ignoram? Eu acho que é meio que um tigrinho que ninguém fala, sabe? Porque causa vício, é vicioso. É feito de uma maneira pra te viciar mesmo. Então, não é nem só sobre escolhas, é sobre uma química do cérebro mesmo que passou a funcionar daquele jeito. Então, hoje em dia, para você diminuir o seu fluxo com rede social, você tem que estar muito afim. Porque é muito fácil você pegar seu celular, seu mundo inteiro tá ali, e aí o algoritmo já te joga vídeos que sabe que você gosta, e ele funciona em forma de você atualiza coisa em forma de cassino. Então, vem um ciclo vicioso muito grande com rede social. Logo depois da pandemia, eu não tava conseguindo assistir série. Por causa que TikTok era só 15 segundos. Agora, graças a Deus, já é mais, já tem vídeo de 10 minutos e tudo mais. Mas era só 15. Então era 15 próximo e eram assuntos completamente diferentes, tipo na For You, assim. Mas E é uma aí dificuldade. entrava lá né? pra ver uma série, que é 40 minutos. Um episódio. Um episódio do mesmo assunto que vai desenvolver alguma coisa era muito difícil, assim. É muito louco, né? E a gente, hoje em dia, cinema também, até teatro, fiz teatro um tempão. As pessoas ficarem 1h30 sentadas sem mexer no telefone. É doideira?
Imagina, ninguém consegue. Então as pessoas também não conseguem ver um filme mais em paz, né? Você fica ansioso. E eu sinto isso em mim também. Apesar disso tudo, eu sempre, tipo, aviso, tô no cinema e tal, mas sempre fico, será que minha mãe mandou alguma coisa? Será que tá tudo bem em casa? Será que... Olhando às vezes, mesmo assim. que eu não esteja olhando, passa pela sua cabeça coisas que seu telefone te dá acesso e você não consegue viver o momento de sentar a bunda ali e ver um filme. E quando o celular acaba a bateria, que você fica pegando e esquecendo que tá sem bateria? Gente, é péssimo. Eu já fui roubada várias vezes. E quando roubam seu celular, parece que, sei lá, tiraram um órgão meu. Juro, acabaram de levar meu rim, assim, porque eu me sinto incompleta. É uma loucura isso. A gente na escola tava estudando um negócio que agora estão falando que o celular é como se fosse um filho. Quando ele, tipo, chora, aí você dá comida, que seria o carregar ele. Aí tinha umas coisas assim que eles estavam colocando. Aí, quando a gente perde, a gente fica desesperado. Era um negócio assim que a gente tava vendo. Mas é muito doido, pra se abastecer de um tipo de coisa que nem sempre te faz bem, que quase nunca te faz bem, né? Então é doido ficar em rede social muito tempo, ou viver essa coisa de só online. Ainda mais com a inteligência artificial agora, eu acho isso muito perigoso. Gente, maluquice, né? Que eles colocam você pra falar o que eles quiserem. Eu agora só acredito vendo no perfil da pessoa. Porque agora nem... também. Não, e abre um leque de discussões. Eu vi que ontem a Câmara aprovou uma nova lei que se você tem um crime cibernético que envolve inteligência artificial, você tem mais 56 meses de reclusão, de prisão. Então, assim, é uma discussão que tem que virar, porque as pessoas fazem pornografia e inteligência artificial e sai distribuindo e ninguém fala nada sobre isso. Não, tem que ter algum tipo de punição, né? Sim. É pro bem e pro mal. Tem muita coisa legal de rede social também. Inteligência artificial é perigoso. Ainda mais agora, tipo, que a gente usa a gente, né? Assim, fazer resumo de alguma coisa. ChatGPT, você não usa Gente, ChatGPT? mas eu também na faculdade. Eu uso ChatGPT pra... Não pra tudo, mas tipo, pra muita ontem, coisa. eu tava, tipo assim, passei o meu dia inteiro perguntando as coisas pro ChatGPT. Que eu tinha um aniversário e eu tava assim, qual o melhor treino pra eu fazer antes de ir? Cara, sério, eu não sei como que eu ficaria assim. Aí tem o Photomath também, que é pra ajudar nas coisas de matemática. É mesmo? Eu não Você tira sabia foto desse. do problema e ele te ajuda a resolver? Ele te mostra passo a passo, tipo, do que tem pra fazer. Eu uso pra entender o que eu não consigo fazer. Tipo, eu não uso pra ele resolver pra mim. Mas, tipo, porque na calculadora, o único problema é o seguinte: ele resolve até o que não precisa resolver. A gente tem uns negócios, tipo, deixa assim, não precisa resolver. Tipo, como é que vai resolver? Tipo, a raiz de 2, mas uns negócios assim. Calculadora resolve, porque tem como, só que é um monte de número Não te explica o processo, né? Não explica processo, só joga um número lá, tipo 1, sei lá quanto. Aí o Photomath é muito bom, que aí ele mostra tudo até o final e aí você escolhe onde você quer parar, é bem legal. Então, eu não sei quem eu seria, gente, porque eu sou péssima em matemática e química. Eu ia, só faz pra mim, que isso não é da minha vida. Uma loucura. Mas o chat, ele é bem legal, tipo faz resumo de não sei o quê. Eu sei, gente, a coisa que eu mais uso é, explica isso como se fosse pra uma criança de 5 anos. Eu faço muito isso pra poder Entendo tudo. entender, aí dá pra entender facinho. É muito bom. Legal, eu uso bastante na faculdade também, pra me ajudar a fazer resumo, pra ajudar a saber, tipo, porque muita coisa troca, né? É uma ciência que vai mudando muito, a psicologia. Então, assim, dos últimos 2 anos, as informações de tais estudos, porque aí eu tenho o mais recente já separado, ao invés de ter que ir lá procurar. Comparar uma coisa com a outra, que às vezes é difícil, ele faz também, eu gosto bastante disso. O exemplo é que a inteligência artificial aí foi usada, tipo, pro bem, né? Agora as pessoas não sabem dosar e acaba virando uma coisa É um problema ruim. a questão de dosar. Vocês agora na escola não podem usar celular, né? Não. E como é que tá sendo? Horrível. É bem de boa, gente. Tipo... Não, eu sinto bastante falta. não, no intervalo eu sinto muita falta. É porque o povo acha que a gente fica lá excluída, igual uns ratos, e não fala um com o outro, mas não é assim. Tipo, o celular só tava lá, tipo, nossa, você viu não sei o quê? Ninguém, sei lá, pelo menos na minha Eu acho que no escola, intervalo podia. ninguém ficava, Poderia. tipo, alguém na sua escola fica sentado num canto sozinho mexendo no celular? Tem sim. Não, lá não. E Nossa, aí, na tipo, minha deve ser o que mais tinha, eu acho. não, a gente, tipo, todo mundo conversava, assim, andava pela escola. E aí, a minha escola, ela é pequena comparada com o número de alunos que tem lá. Então, a quadra fica super lotada e a gente não pode subir pros outros andares porque tá tendo aula. Então, assim, não tem o que fazer no recreio. Porque você nem sabe mais das novidades pra você poder comentar sobre as novidades. Aí não dá, assim. E estudar que quando a gente estudava no recreio pras provas. É complicado. Não, gente, eu escrevo. Gente, eu adoro escrever em papel. Tipo, Eu também papel, gosto. caneta. Eu faço todos os meus resumos. A lápis não, né? A caneta.
Eu não faço em computador, em Não, celular, eu não consigo. Nossa, eu também. Eu preciso escrever no papel pra Eu poder. gosto de escrever, mas é que eu usava muito pra, tipo, faça questões de não sei o Ah, quê tá. e tal. Mas é que assim, o que que eu cheguei à conclusão? Que se eu vou pegar o resumo de alguém pra eu estudar, não adianta eu copiar, vou só perder meu tempo. Eu fico É. ali lendo o resumo da pessoa, assim, ou eu imprimo, eu gosto bastante de imprimir. Porque querendo ou não, você perde tempo escrevendo. Tipo, ok, que você vai lendo o que você tá escrevendo, você vai aprendendo. Mas é tipo uma perca de tempo que você podia estar decorando, aprendendo o assunto. Daí eu imprimo. assim. Eu funciono muito escrevendo. Minha cabeça memoriza de outro jeito quando eu ponho no A minha papel. também. E aí, pra mim, a coisa de imprimir ou deixar no computador é a mesma coisa que nada. Pra mim, eu tenho que escrever, porque aí depois que eu terminei de escrever, eu tô sabendo o assunto, aí, tipo, eu fico repassando na minha cabeça. Só que meio que eu já sei, porque eu fui aprendendo enquanto eu escrevia. É bom, é bom. É mais Mas vocês não fácil. sentem menos ansiedade de estar na sala de um pouco menos Não, já? sinto mais. Não, mas no começo deve ter sido Pra insuportável. mim é de E aí, hoje em boa. dia, que já tem uns meses que isso tá. Ah, Já mas tem é que, uns tipo meses, assim, o né? celular fica na mochila. Aí eu fico. E é muito ruim, porque eu não moro na cidade da minha escola, eu moro na cidade vizinha. Aham, E aí eu vou de carro embora, sendo que meus amigos vão tudo, tipo, de patinete, motinho, essas coisas assim. aham. E aí, tipo, ai, vamos fazer alguma coisa à tarde? Aí eu preciso falar com a minha mãe. Aí, tipo, eu tenho que ir lá na coordenação, pedir pra falar com ela, pra ver se ela vai deixar, entendeu? Então, assim, é Uhum, uma coisa que era desnecessária completamente, que era só, tipo, mãe, posso? E pronto. Ou, tipo, almoçar no shopping, que é na frente da escola. Porque daí, tipo, ela não faz a comida em casa, enfim. aham. Aí é uma burocracia que na minha cabeça, tipo, atrapalhou, sabe? Entendi, entendi. E a sua vida na escola, como que era? Eu sempre Porque fui antes, boa aluna. tipo, você era normal e depois você já tava mudando pro Rio pra viver uma É vida verdade. nova. Então, teve isso lá no Rio e foi muito engraçado porque eu pedi muito pra diretora. Porque eu entrei no meio do ano. Horrível você entrar É, no meio péssimo. do ano. Com gente que você não conhece. Numa cidade que você não conhece, É. sendo a caipira que eu era. E aí eu lembro de falar pra diretora, eu falei, só por favor, não fala que eu sou atriz, não, nem que eu vim. Porque ela sabia, porque a Globo pagava a minha escola e não pagava a minha hospedagem. E aí, porque eu já tava com o apartamento do meu irmão, tava alugado, enfim, um rolo. Mas aí acabou que a Globo pagava a minha escola, então eles trataram e a minha diretora sabia. Uhum. E aí eu falei, só por favor, quando for me apresentar na sala, não fala que eu sou atriz, não. Ai, tá. E aí entrou, oi, gente, olha aqui uma atriz da Globo. Ai, meu Deus, vai todo mundo me odiar. Mas foi legal, assim, depois de um tempo, tenho grandes amigos da época Te da receberam escola. bem? Muito bem, foram Ah. muito legais Ai, que comigo. legal. Foram pessoas maravilhosas. E muitos deles eu conservo, assim, a gente E os se fala amigos e da se vê. escola antiga, pra aceitar que você ia embora? Ai, foi horrível, gente. Nossa, fizeram despedida pra mim. E nossa, foi um caos, assim, porque são, principalmente o grupo de meninas, a gente é o mesmo grupo de meninas desde, sei lá, segunda série. Muito tempo, sabe? E até hoje a gente é. E muito amigas, assim, a gente não dá um passo sem falar no grupo de WhatsApp, é impressionante. Eu acho que eu sou a mais ausente do grupo. Mas a gente se fala o tempo todo. E foi muito difícil ficar longe das meninas. Mas era muito legal quando eu voltava do Rio e encontrava elas pra contar tudo que tava acontecendo. Era muito engraçado. Ai, é gostoso, eu acho. Gostoso, era gostoso. Você chegava com 1 milhão de assuntos e fofocas. Gente, muita fofoca. Imagina eu adolescente, vendo as pessoas todas que a gente assistia até ontem de perto e convivendo ali. Era muito divertido. Bia, mas agora me fala uma coisa. Seu primeiro beijo, você lembra disso? Tipo, Do meu quando primeiro foi seu beijo? primeiro beijo? Como foi? Lembro. Não foi tão agradável, assim, tipo... É Pra muito depois dizer nervosismo, beijo né? técnico. Beijo Tipo, técnico? como Meu que- primeiro? É, como que foi? Meu primeiro beijo técnico? Essa é uma questão bem engraçada, que o meu primeiro beijo técnico foi no menino que eu namorava na época. Então foi muito tranquilo. Só que eu lembro de falar pra ele, vai ser técnico. Se você colocar língua, eu vou ficar muito mal, porque eu quero mostrar profissionalismo aqui. E era o Rony, foi meu primeiro namorado mais sério, assim, depois eu me mudei e tal, mais adulta. Tive namoradinhos em Minas, mas mais tranquilo, assim. E aí foi meu primeiro beijo técnico. E eu Que lembro bom que que não foi com queria uma que pessoa que fosse você feio, olha isso, a confiava. preocupação. É complicado, Eu eu não acho. tava nervosa do É. beijo, mas eu tava nervosa do tipo, não quero beijar feio na TV. Tem uns beijos muito feios, né? Gente, tem uns que Tem uns você beijos vê na muito- cara que, tipo, é falso, que não tá beijando de e verdade. aqueles beijos que engole, a pessoa sai babado. Não precisa disso tudo, não, calma aí. Já É. aconteceu de alguém que você namorava ter que fazer beijo técnico? Como- Já. E aí você, tipo, tranquila com isso também?
Você conseguia entender, Cara, tipo, de boa? nessa novela que eu dei o beijo técnico no meu namorado, na época, ele não gostava. O personagem dele não gostava da minha personagem. Ele odiava a minha personagem. Ele gostava de outra menina. E eu tive que ver, em cena, ele beijando a outra menina, porque era parte da cena. Eu não senti nada. É que eu acho que É que nunca é confortável. Você Sendo- fala, nossa, que delícia, que sendo legal. os dois Não é. atores é mais tranquilo, sabe? Mas, É. tipo, se a pessoa é de fora e não consegue, tipo, entender esse Não, meio... isso aí é mais complicado. Eu acho que meus maiores problemas em relacionamento foram pessoas que não são atores lidando com o meu trabalho, assim, de uma forma que eu sou de não me desrespeitar, sabe? Porque eu sou zero aguento desrespeito, brincar com a minha profissão, esse tipo de coisa, eu acho palhaçada. Então, meus maiores problemas foram aí. Não foi nem tanto de ver a galera beijar em cena. Confortável não é. Olha, que legal, ele beijando a menina ali. Mas também não é o fim do mundo. É um set, né? É porque ali, o clima né? de set, quem vive isso sabe o tanto que é o pior lugar do mundo pra você se envolver com alguém, assim, na frente da câmera. Acho que os grandes romances que as pessoas veem é de fora das câmeras. É de você estar convivendo ali o tempo todo com aquela pessoa, fora dali, e aí vocês vão tendo que almoçar junto, tendo que conviver junto, e vivendo junto ali todo o resto. Ali podem surgir grandes romances, mas em frente à câmera... Não, né? Você acha que influencia, às vezes, com algumas pessoas? Tipo, você ter que fazer papel de casal e aí você ter que criar uma química com essa pessoa. Você acha que, tipo, influencia na parte pessoal, você e dessa pessoa? Pessoal? Como Não, assim? deu pra entender, tipo... Você não gosta da pessoa e você tem que Não, fazer casal com ela e aí isso você que trata ela melhor, é isso? Não, tipo, isso que dizem de... Ai, porque fez casal na novela, vai Se fazer casal... se apaixonou. apaixona, essas coisas. Ah, não, zero influencia. As pessoas que eu namorei em novela nunca eram meus pares românticos. Nunca. Que tem muita gente que faz e sai. Tipo, a Sydney Winnie, não sei se você viu. Que ela fez. Com o garoto bonitinho Glenn lá, Powell. né? É Glenn? O Glenn Powell. Glenn, Eles foram vistos, tipo, ela terminou o noivado. E eles foram vistos juntos, tipo, esses tempos, assim. E tiveram que... Então, não me ocorreu. Mas teve vários casos, né? Tipo, Tom Holland Ian e a Som- Zendaya. Tom Holland e a Zendaya. Daí, tipo, o Ian Somerhalder e a Nina. Tipo, tem muitos casos, assim. Mas o Tom Holland e a Zendaya, eles eram amigos há muito tempo, né? E eles já tinham feito antes, assim. Foi em algum momento da vida que deu um flash. Assim. É sempre a convivência que é o pior, assim. Não é pelo fato daquela pessoa ser seu par romântico. Eu acho que, não sei, É porque se eu acho isso que abrilhanta muito. nesses casos eles eram os protagonistas. Então tinham que estar sempre juntos. Acho que é isso. Eu acho que é esse tipo de convivência. Já aconteceu o contrário. De eu detestar a pessoa, ter que fazer par dela e ter que... Suportar a pessoa. Respira. Vai ficar tudo bem, assim. Enfim, era uma outra época de vida que machismo era muito mais aceito. E eu também, eu acho que eu não era tão segura de mim quanto eu sou hoje pra falar um não e brigar com as coisas igual eu faria hoje em dia. Então já entubei coisas chatas pra não destratar ninguém ali e isso me afetar pessoalmente. Aí eu saí de lá com a úlcera. Saí com gastrite. Falei, que eu queria... Você tem Dá um que soco na cara da aquela pessoa. raiva. Aí fala que ama na frente e sai... E é complicado isso, assim. Mas, Profissionalismo, né? profissionalismo. Você é uma pessoa ciumenta? É uma boa pergunta. Não sei se eu sou. Acho que sou. Um pouquinho. Um pouquinho. E seu namorado, tipo, ele é ciumento, assim? Você tendo que fazer papel com outras pessoas? Então, não. Ele é... Tadinho, ele mostra o desconforto, porque não é confortável mesmo. E eu tive que fazer, assim, recentemente, de uns tempos pra cá, eu tenho feito muito mais coisas que envolvem uma sensualidade maior e cenas mais quentes mesmo, assim. Então não é legal. Confortável não vai ser. Mas a gente sempre conversa muito bem, assim. A gente tem um diálogo incrível. Então, até essa coisa do ciúme, já aconteceu situações e aí eu falo, e aí? E aí a gente conversa e passa, assim. Não sou de ficar dando crisezinha e essas coisas, não. E ele também, a gente conversa bastante e se resolve. Ele também estuda psicologia, eu acho que isso ajuda. Ele assiste? Não. Essas coisas, não. Ele E óbvio, eu também não assistiria, eu acho. Sei lá. ficar Pra vendo, quê? Pra quê? Deixa.
Sim. Lô, se tem mais alguma pergunta, a gente pode ir pro nosso jogo. O jogo é Eu Nunca. A Ai. gente separou aqui algumas frases, você vai ter as plaquinhas e aí você Ai, vai tá. responder pra gente. Você começa, Lô? Pode ser? Lá Pode vem, ser. lá vem. Eu nunca tive crush em colega de elenco. Eu nunca levei um figurino sem querer ou de propósito pra casa. Sem querer já. Não figurino roupa, levava acessório. Esquecer, né? Cara, vocês aqui eu tenho 35 mil furos na orelha. Direto, algum desses furos, nossa. Então já. Eu nunca quis desistir de um personagem no meio da trama. Qual personagem? Ah, vários. Então, Eu acho que principalmente a Alexia de Malhação, eu tive que trabalhar muito meu psicológico ali pra gente lidar com tudo ali. Foi um que eu falei, cara, por quê? Por quê? Entendi. Doido, né? É. eu nunca fiquei nervosa conhecendo um ator ou atriz muito famoso. Já fiquei nervosa. Nossa, ter cena com gente muito fodão, você ficar. Meu Deus. Dá nervosismo? Assim? Dá, que isso. Tipo, meu Deus, muita. errar, Nossa, que teve vergonha. uma das minhas primeiras cenas, eu xingava a Norma Bloom, que era tipo uma grande atriz, e Aham. eu lembro de pedir desculpa pra ela. Foi minha primeira novela, Dona Norma, desculpa. Ah, minha filha, deixa isso, não sei o quê. E já tive cena meio que xingando o Marco Nanini também. Falei, cara, eu tô xingando o Nanini em cena, meu Deus. do céu. Pega um povo bravo também, não foi só a Cecília, não. Eu pego umas personagens que meio punk. Oposto da Cecília. Briga com geral. Eu nunca quis mudar o final do meu personagem. Já quis mudar começo, meio e fim, inclusive. Eu nunca dei uma entrevista e depois pensei, por que eu falei isso? Várias. Eu nunca li críticas nas redes sociais e fiquei mal. Já, nossa, no começo. Meu Deus do céu. Hoje em dia. Eu nunca usei a desculpa, tô sem sinal só pra não responder alguém. Sem sinal, acho que nunca. Nossa, eu todo dia. É Põe no modo mesmo? avião e lá, pra parecer que não Mas recebi você fala que você mensagem. tá onde que você tá sem sinal? Ah, sei lá, passando uma rodovia aí que tá sem sinal. E Tô sem morei 4G. nela por 3 Minha horas. minha 4G não tá Não, funcionando. acho que isso não. Eu nunca levei um fora inesquecível. Um fora inesquecível? Não. Eu nunca fiquei obcecada por um signo por causa de alguém. Deixa eu pensar. Signo, algum. Não. Esse eu acho que é meio óbvio, assim. Eu nunca chorei sozinha no carro ou no banheiro sem ninguém saber. Que isso? Que isso? Eu nunca dei um Google em mim mesma só pra ver o que estavam falando. E não gosto de me dar Google até hoje, porque umas coisas meio ultrapassadas, uns namorados Google. antigos aparecendo no começo do Google. Ah, eu não gosto também de me pôr no Google, não. Porque pra mim sempre aparece foto de uma foto meio esquisita minha. Assim. É, uma foto Então, ruim. tipo, O povo muito faz de feia, propósito. gente. É, então. Como é que vocês pegam as piores fotos do mundo pra dar capa do Google? Ele, pô, É. tristeza. E aí, às Não, vezes e aí, eu tipo, foto super antiga. Meu Deus Total. do céu. Gente, é horrível. Eu Gente, não juro. gosto. Acho que conseguiram trocar, mas a minha foto do Wikipedia, gente, parecia o Beetlejuice, um terno horrível que eu tava com cabelo e a cor, nossa. Nossa, feio. e o pior é que no meu, quando aparece trabalhos, tipo, tem muito trabalho meu que não aparece lá. É, o meu também. Tem Tipo, muito trabalho que não Eu aparece. fiz um filme da, sabe, Alice no Mundo da Internet? Gente, não tá lá o trabalho, falaram que outra menina que fez a Alice, tipo, É o caos da internet aí. doideira. Eu nunca entrei no Instagram só pra stalkear e esqueci o que fui fazer. Nossa. Já criou fake? Não, Nunca. nunca criei fake. Porque também eu uso o fake de uma amiga. Ah, tá. Eu Tá quero saber explicado. alguma coisa, eu falo, usa teu fake, porque o fake dela é muito bem feito, assim. Entendi. Eu nunca falei já tô chegando quando eu nem tinha saído de casa. Nossa, isso sou. Gente, eu falo muito isso. Mas eu coloquei como meta esse ano de ser uma pessoa um pouco menos atrasada. Porque eu era muito atrasada. E aí eu tenho sido menos. Nossa, eu sou muito atrasada. Só que é muito raro me atrasar, porque minha mãe, gente, ela não gosta de atraso. Ê, Gabi! Minha mãe é a pessoa mais pontual do universo. Eu sou a pessoa, tipo, mais atrasada do universo. Aí... Mas uma coisa que me ajudou muito foi eu aprender a me maquiar no carro. A Nossa, não eu me amo atrasar. maquiar no carro. Porque eu Todo dia eu indo sempre pra era mais escola. atrasada porque eu amo maquiagem. E aí Eu eu amo maquiagem. Pra eu aprendi. poder dormir mais, eu me arrumo no carro pra ir pra escola. É a melhor coisa do mundo. Eu nunca comi escondido um doce que era pra dividir. Ah, já.
E aqui a última. Eu nunca saí pra comprar uma coisa e voltei com 3 que não precisava. Infelizmente, já. Demais. Ai, Bia, então agora vamos para as nossas 2 últimas perguntas. Gente, eu tô com medo dessas perguntas. Que, faz agora, faz depois. Meu Deus. Olha só. É de boa. Se você pudesse montar um kit pra geração Z, o que você colocaria dentro desse kit? Aí você pode colocar coisas aleatórias que você quiser, mas maquiagem só 5 itens pra não ficar muita coisa. Agora de resto você põe o que Tá. você quiser no kit. Kit pra geração Z. Ahn, Ia colocar alguns filmes que eu acho que são legais, assim, pra enfrentar alguns problemas geração Z jovem. Uhum. Colocaria 500 Dias com Ela, que é um filme sobre amor, assim, que as coisas dão errado e não, acaba sendo o que a gente queria, que eu acho que é bacana. O da Summer, né? Eu colocaria livros também. Acho que eu colocaria um livro legal de colocar para um jovem pensar sobre a vida. A Insustentável Leveza do Ser é um livro que eu gosto muito. E ele é um dos que me ajudou muito a pensar sobre eu mesma, sobre a autenticidade. E sobre não copiar os outros, sobre ser eu, assim. Deixa eu ver. Eu acho que eu deixaria um aviso de... Pode sair da internet agora, tá tudo bem. E de maquiagem, protetor solar. Que é importante que a gente tá em aquecimento global, né? Deixaria um bom tint. Dá pra tudo. Cara, tint é a vida, né? Impressionante. E na idade de vocês não tinha tint, eu na idade de vocês. Pensem na Nossa. alegria quando eu descobri que isso existia. É muito bom. Deixaria um bom reparador de pontas de cabelo também, que é Com uma coisa certeza. que salva a vida também do nosso dia a dia. Não sei, o que mais? O que vocês acham que é uma boa, assim, Perfume. que é tão essencial? Um Um perfume perfume. bom, né? Um desodorante. Desodorante, por favor, gente. Escova de dente, uma pasta também. Nossa, não, mas aí é muito essencial, né? A gente tá chegando a lugares, por favor, escovem os dentes, tomem banho. Continua com higiene básica. Não sei. Acho que isso. Um recado, se preocupe Bastante menos, viva cultura. mais, sai da internet um pouco. Eu amei que você não colocou o celular no kit. É verdade. Ai, não, gente. Não. Ela foi a Dá primeira pra- Foi a pessoa. primeira pessoa que não pôs celular. Não, então põe o celular, que é bom mesmo. Eu não falei dele de primeiro, mas é bom ter. É bom Mas ter. mas com uma capinha escrito não passe dos limites. atrás dele. Exato. Nossa, Tenta podia ver um usar uma filme sem capinha pegar no assim. telefone. Começa É. por aí, vai tirando tela um pouco. E agora a gente vai pra última pergunta, que é: você de agora, o que você diria pra sua Bia do futuro? Pra Bia do Se futuro, você pudesse falar, dar algum conselho pra ela, alguma coisa que você gostaria de falar, o que você falaria? nossa, pra Bia do futuro, eu tenho mais perguntas pra ela do que conselhos. Pode ser também. Eu queria perguntar se deu tudo certo, nossos planos. Se no fim das contas eu podia realmente me preocupar menos com tudo. Perguntaria o que eu acho que eu tô deixando pra essa vida. Em termos de carinho com as pessoas e as pessoas que estão do meu lado. Ia perguntar se as escolhas que eu tô fazendo agora são essas mesmas ou se eu já faço outras logo, porque é difícil a gente não saber o que acontece, né? Acho que essas coisas, mas um conselho pra ela, não sei. Acho que se protege aí, porque alguma coisa deve estar acontecendo de onda climática, de preocupação nesse sentido. Arrasou, Bia. Muito obrigada por ter Obrigada, meninas. participado. Adorei estar aqui com vocês. gente que amou. Muito Muito obrigada. Ai, que orgulho ver Lolo tão crescida assim, gente. Vi desse tamanho, uma moça linda. Adorei estar aqui, gente. Sou obrigada também, viu? Amei. Gente, hoje a gente falou de vários assuntos. Eu acho que vocês devem ter gostado bastante. A gente amou estar aqui. A gente falou sobre a carreira da Bia, ela falou um pouquinho sobre psicologia, como foi quando ela se mudou, que ela foi de Minas pro Rio pra seguir o sonho dela. E te agradecer por você ter vindo. Foi Imagina. muito legal. Obrigada, muito obrigada eu adorei, mesmo. gente. Adorei. Brigadão.
E, gente, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sininho das notificações, porque isso é super importante pra gente saber se vocês estão gostando do programa, se é isso mesmo. E também não esquece de deixar aqui nos comentários pessoas que vocês querem que a gente entreviste. Inclusive, Bia, fala alguma palavra. Ou então algum emoji para as pessoas comentarem aqui no vídeo. Um emoji ou uma palavra? Tá, eu gosto do emoji do sorrisinho de cabeça pra baixo, sabe? Tá, então, pessoal, se vocês assistiram até aqui, comentem nos comentários o emoji de carinha virada, Eu vou lá sabe? comentar também. Vai lá, Bia, boa. E pra todo mundo que tá me pedindo pra vir com o Carlo, o problema é o Carlo, tá? Eu muito viril, Ele mas mora o no Carlo Rio, mora no Rio gente. de Janeiro. Então, quando ele der o ar da graça em São Paulo, a gente volta aqui de papai e mamãe. Arrasar. Contar as histórias. Mas enfim, gente, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Muito obrigada, Bia. Obrigada. É isso, gente. Foi isso, gente. Beijo. Beijo.